E os velhos? Os velhos também são sempre bem-vindos também. Nós paramos na aula passada, nós falamos a respeito de triggers e procedures, certo? Isso Se mesmo. eu não estou Isso. enganado. Que eu Muito descobri como é que bem. o cara burlou a chefe dele. Então, tá Ó, dá vendo? um golinho de café. É bom, viu? É o último dos moicanos esse aqui, ó. Eu fiz à tarde, tá aqui, firme e forte ainda. Quase queimei a boca, inclusive. Mas vamos lá. Não fiz o trabalho de casa, tá perdoado. Dessa vez passa. Sempre Então que nós eu faço, tá falamos. perdoado, né? Aí se eu não fizer, aí não perdoa, né? Aí não. Mas a Fabiane não pode ter deixado. Não, Fabiane não, cara. Ela É. tem que Aí, ser o Fabiano, tá vendo? exemplo. Sentiram sua falta mesmo. Ó. Você fez falta na aula segunda-feira, tá vendo? Pô, O ela tem pessoal que ser o exemplo. falou tanto que ficou com saudade. Ó. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acabei não falando lá atrás e eu percebi que nesse exercício acabou fazendo um pouco de falta. Eles estão reclamando à toa, eu também acho. Que era a questão da especialização, né? Quando a gente fala da especialização ali na modelagem do banco de dados. Para os novatos, eu já vi que tem aqui. Gente, todo o material que eu usar em sala de aula tá lá em sala de aula. Olha que mania. Todo o material que eu usar aqui na monitoria tá lá nesse link do GitHub que passaram aqui já no chat. O link do Discord para quem quiser rever, relembrar ou qualquer coisa que o valha, lá tem material suficiente para isso também. E não estamos gravando. E não estamos gravando. A gente nunca grava as aulas aqui. Eu, particularmente, nunca gravei, mas também não me importa. O que eu ia falar? Do material. Eu vou pegar aqui o material, parte do material que já está lá, tá? Para falar sobre esse assunto de especialização total e parcial. Tá? Para a gente poder entender uma questão aqui que talvez vá sanar um problema, entre aspas, um problema não, né? Uma das situações aqui que a gente falou, que eu tinha deixado em aberto para vocês, que é aquela questão de mudar a chave da entidade, né? Quem está chegando agora, não se preocupe. Se não conseguir acompanhar, tá tudo bem. A gente já avançou bastante no assunto. Ah, quem tá chegando Mas agora não se preocupa, porque eu cheguei logo na aula lá dos Homem-Aranha se apontando e eu aprendi. É facinho. da normalização, né? Normalização foi tenso. Foi tenso. É que você não viu o autorrelacionamento, mas vamos pular essa parte. Aqui. E cadê? Aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Distração. Isso, exatamente, aqui mesmo. Beleza. Eu vou compartilhar aqui o slide. Aliás, não, mentira. É o slide 45 do banco de dados 2 que está lá no GitHub, tá? Quem quiser pegar, é a página 45 do PDF lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O conceito que eu quero trazer para vocês hoje. Não estou compartilhando a tela, né? Ninguém me avisa para mim, né? Não. Então, agora tá. O conceito que eu quero trazer para vocês hoje é essa ideia da abstração e da abstração de generalização. Pode ser que, assim como alguns outros assuntos, eu fiz um suco de cérebro para vocês, pode ser que eu faça novamente, mas mantemos aquele padrão que tudo que a gente estraga, a gente conserta, tá? A pergunta que não quer calar para eu poder fazer as relações que eu pensei durante o dia para poder explicar isso aqui para vocês. Quem aqui já ouviu falar de orientação a objetos? Programação orientada a objetos, ou POO? Não. Eu só ouvi falar, mas nunca vi nem Só ouvi fiz. falar. Só ouvi falar. Só ouvi Tá? falar o nome. O nome não é estranho. Ninguém pôs a mão em orientação a objetos. Não. Negativo. Talvez dê um nó, mas eu juro que eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Eu não vou ter como fugir do assunto orientação a objetos para poder trazer isso para vocês aqui. Mas
Pode falar. Sendo mais objetivo que um professor de ontem, entendeu? Aí, Não, eu vou tentar ser, eu juro que eu vou tentar ser. Não, mas o professor da aula ao vivo é bom. É que o tempo dele é curto. nem, O tempo dele é curto. né? É Rapaz, eu curto. tenho minhas ressalvas. Eu- É, Tá complicado não, ser professor da terça-feira. tá, então tá bom. Depois eu O vou de ser legal com segunda, vocês, quarta e então quinta eu gosto. Da Eu terça eu odeio. também. eu Segunda, faço quarta e quinta é muito um. bom. Hoje vocês estão a gracinha hoje, hein? Então, a belezinha. Né, Fabiane? Fabiane É, concorda, quer concorda, ver? Fabiane. Mas eu Dessa vez você vou. concorda. Agora não vai contrariar, né? Olha lá, eles Olha ganharam o lá. Pix? Não, o pior que não. Mas eu tô vendo que vai sobrar. Vão querer me cobrar um Pix aí, tô devendo. Eu só quero que você me dê aula de banco de dados na terça-feira. Também. Na terça? Sim, É, as aulas de terça. porra, Ah, é de terça o banco de dados? é lógico. Ah, é verdade, é de terça. Eu fiz de terça Então, também, é verdade. Nossa, que lesado que eu fui agora. Mas tá bom, vamos lá. Então, qual que é a ideia? Eu vou trazer o conceito para você. Pelo desenho, vocês já sacaram mais ou menos o que acontece? mais ou Pessoa, menos. nome, idade, sexo, altura é uma, engenheiro, professor ou aluno. Isso. O que que acontece? O que que esse desenho está trazendo para nós, tá? Eu vou começar por esse desenho, aí eu trago um pouco do conceito de orientação a objeto para vocês, para ficar mais fácil de entender a ideia, tá? De Tá. pegar o conceito, porque eu aprendi mais fácil isso aqui com orientação a objetos. Eu vou tentar inverter para vocês, mas se não se estragar demais, eu juro que amanhã eu conserto na aula de amanhã, tá? Qual que é a ideia quando a gente fala de abstração, de generalização, ou no caso, abstração no conceito de orientação a objetos, é a mesma ideia de abstração ou generalização, tá? Vamos lá. Eu tenho uma entidade, se a gente pegar esse desenho aqui, eu tenho uma entidade que ela origina outras entidades. Onde? Se eu pegar aqui, eu tenho a entidade pessoa, que dá origem a engenheiro, professor e aluno. Pegaram a ideia da abstração? Então, eu tenho uma entidade que a gente chama de entidade genérica, e tem já uma parte de atributos, ou alguns atributos, ou pelo menos um atributo, e, dando origem a outras entidades, estes atributos estão implícitos para cá. Entenderam? Uhum. Mesmo? Essa parte eu cheguei a entender. É isso. Esse é o conceito de abstração. Esse é o conceito de. Como é que fala? É o do banco de dados? Não é herança. Peraí. Fugiu a palavra. Fugiu completamente. Segura aí. Deixa eu pegar na cola aqui. Parará. Colinha, 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 colinha. Especialização. Aí, lembrei. Poderia repetir o conceito? Claro, vamos lá. Quando a gente fala, então, de abstração, generalização, ou mais focado ao banco de dados, quando a gente fala sobre especialização, é quando eu tenho uma entidade, no caso pessoa, tá? Dando origem a outras entidades. É o conceito de herança aqui. Herança, todo mundo sabe o que é herança? É quando Sim. você herda alguma coisa de alguém. Por exemplo, vocês herdaram genes dos pais de vocês. Metade da mãe, metade do pai. Herança. É o que passa de pai para filho, ou de mãe para filha, tá? Aqui, o conceito aplicado no banco de dados é a mesma ideia. Isso aqui, trocando em miúdos, é herança. Onde eu tenho uma entidade que origina ou especializa outras entidades. Joinha? O conceito, joinha? Sim.
Conceito passou. Passou. Se passou o conceito, vai passar o restante também. Nós temos dois tipos de abstração: disjunção e sobreposição, e total e parcial. Vamos lá. Quando eu falo sobre disjunção e sobreposição, eu estou falando que uma entidade especializada pode pertencer a mais de um subconjunto de entidades ao mesmo tempo. E aí? Por exemplo, um engenheiro pode ser professor? Exatamente. E que veio de pessoa. Uhum, Beleza. Certo? certo. Então, quer dizer, uma entidade, ela pode pertencer a mais de um subconjunto de outras entidades ao mesmo tempo. Cuidado no uso disso aqui. Por exemplo, eu tenho uma disjunção ou uma sobreposição aqui. Eu tenho uma sobreposição, que é representado por esse cara aqui com a letra S. Por que eu tenho uma sobreposição? Se a gente for pegar aqui, ó, vamos voltar no outro slide aqui, quando essas bolinhas atrapalham. Se eu tenho aqui a pessoa, certo? E eu tenho os atributos aqui: nome, idade, sexo e altura. Beleza? Quando eu faço uma sobreposição, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que ela também é uma pessoa, só que ela é do tipo professor e aluno, onde ela automaticamente passa a ter os dois atributos, além dos que vieram daqui de cima. Exemplo, você, sendo professor e aluno. Exato. Mesma ideia. Exatamente a mesma ideia. Eu sou uma pessoa, pelo menos Sim. pareço, né? Onde eu sou dentro do sistema, um aluno e um professor ao mesmo tempo. Beleza? A turminha que está em silêncio no chat aí, tá tudo bem também? Ou vocês já dormiram? Dá um joinha para nós aí. Pra Eu todo tô mundo já dar uma olhada. concentrado. Tá concentrado. Muito bem. Por favor, se não entenderem, interrompam. Não vá embora daqui com um nó na cabeça. Então, eu tenho, continuando o exemplo, eu tenho, por exemplo, a Cláudia, que ela pode ser um aluno ou um professor. E um professor. Tá? Então, no caso, eu tenho uma sobreposição. Mas nesse caso ela também não poderia ser uma engenheira? No exemplo aqui? Ia. Sim. Entendeu? Ela é uma engenheira, vamos dizer, ela é formada em engenharia, mas pode ser professora e uma aluna? Pode. Beleza. É sem restrição nesse ponto. É sem restrição, Tá. exatamente. É diferente de quando eu tenho A uma disjunção. disjunção. Olé, uma disjunção. Por quê? A disjunção, eu não trabalho com e, eu trabalho com ou. Ou eu sou, ou eu sou professor. Você está falando de meio álgebra booleana? Meio, não. Completa. Maria. Lembra da tabelinha verdade? Nossa, Com bem chato. conjuntor e, com conjuntor Aham. ou, com Nossa. não e, não ou. As Eu não vou usar isso para negações. nada. Vai sim, vai sim. Nossa. Matemática é comigo. Bora lá. As propriedades da nossa generalização. Ela pode ser total ou parcial. Se a entidade pertence ao conjunto de entidades genéricas, vou ler de novo. Se toda entidade pertencente ao conjunto de entidades genéricas pertencer a uma entidade pertencente ao conjunto de entidades especializadas, então se tem a participação total. Se não, a parcial. Quem traduz isso aqui para mim? Lá vem Pertence, professor. pertencentes e pertencização. Depois que eu vi que tem muito pertence aí, né? Podia ter melhorado essa frase um pouco aí, mas vamos lá. Vamos por partes. Se toda entidade que pertence a um conjunto de entidades genéricas, a uma entidade do conjunto de entidades especializadas,
Então eu tenho a participação total. Não Se não, entendi. eu tenho a parcial. Vamos lá, ó, aqui está melhor, ó. Se eu tenho a Cláudia pertencente a todas as entidades que vieram de uma origem, da mesma origem, eu tenho o que a gente chama de participação Total. total. Ó, como desenhado fica mais fácil, não é? Exato. Sim. Desenhado é sempre muito melhor, não tem conversa, tá? Então, pegando esse exemplo aqui, ó, eu tenho a Cláudia, que ela é uma aluna, ela é uma professora e ela é uma engenheira. Se ela faz parte do conjunto de entidades herdadas de uma outra, de uma outra, eu tenho uma participação Total. total. Se ela fosse só uma aluna, era uma participação parcial. Ó, ficou Então, no bom o caso, se ela vermelho no for vermelho, hein? professor e aluna, é parcial também. Se ela for professor e aluna, sim, também é uma parcial. Ela só é Entendi. total quando Se ela faz participar de parte tudo. de todas as entidades que vieram de uma outra. Entendi. Então, aí que entra aquela questão da condição do not, né? Se ela não for, eu não sei se eu estou avançando, mas é o que eu estou pensando Não, aqui, é isso mesmo. entendeu? Se ela não for, por exemplo, engenheira, aí é onde você faz os join, não sei, pode Uhum. ser? Não, não, não é o join, mas é o where, no caso. É onde Ah, você vai fazer um sim, filtro. sim, Onde você vai entendi. trabalhar com as É que eu condições. estou pensando na lógica Uhum. do banco de dados, né? Então, Sim. Deu para entender a ideia? A ideia é sim. Vocês entenderam por que que eu não vim com isso antes? E hum, senão eu ia, dos 80 que começaram, no segundo dia já ia ter 50 só. assim. Hoje nós estamos em 29, estamos batendo recorde de segunda-feira. Segunda-feira foram 15 só, né? 15 não, 18 acho que foi. Mas tudo bem, é assim mesmo, eu estou Os acostumado já. batalhadores sempre estão Os aqui. guerreiros sempre ficam por último. Mas entenderam a ideia aqui? Quando eu tenho, o que que é uma generalização? É quando eu tenho entidades, quando eu tenho entidades derivadas de uma outra. E eu tenho a possibilidade de trabalhar com o registro ou com a tupla que vier a ser inserida aqui, se ela for inserida em todas as entidades, em todas as entidades, ou seja, se ela participar de todas as entidades que vêm de uma outra, ela tem Total. uma total. Se ela for só de algumas, ela tem uma parcial. Conceito lindo, não é? Na prática, não. Vamos fazer o script dessa coisa aqui, tá? Nossa. Um outro exemplo aqui. Um outro exemplo disso aqui seria, por exemplo, a ideia do cliente, tá? O Mas aí, cliente no ele caso, pode você está ser, falando de junção, né? Porque esse D é de junção. sim. É aí que eu ia chegar, que a gente resolve aquele problema lá da livraria. CNPJ e CPF. Para separar os Ah! dois. Viu? Viu quando a gente marca, lembra do que a gente fala? Aqui, ó. Ah, Lembra que lá na livraria eu tinha a possibilidade de trabalhar, eu tinha pedido lá no exercício, documento. falando que uma pessoa, o cliente é uma pessoa, só que se ele for uma pessoa jurídica, a chave tem que ser o CNPJ. Aqui, resolvido o problema. Eu trago na minha tabela mãe, na minha entidade mãe, todos os atributos comuns olé, todos os atributos comuns às entidades que derivarão para outras. Tudo bem? Mas, Tá. Onde eu posso ter atributos específicos em cada uma delas. tá, mas nesse caso aí, Um.
É que pensando na livraria, Tá. né, a pessoa foi lá, tá, comprou como CNPJ, mas por Hum. trás do CNPJ existe um CPF, Não ou não? faça confusão. Se Hum, comprou com o CNPJ, é CNPJ o cliente da livraria. tá, Não interessa o seu CPF antes. Legalmente, não interessa quem é o laranja que está lá no nome da empresa. Quem Pode comprou ser da um livraria mendigo. foi o PJ. tá, Ponto. beleza. Entendeu a ideia? Você, como programador do sistema da livraria, não tem que se preocupar com isso. Está fugindo do seu domínio. Lembra lá atrás que nós falamos sobre domínio? Domínio do banco de dados? Pronto. Fugiu do seu domínio. Certo? Tranquilo. Está aqui a resposta do exercício. Tá, mas e esse T Eu ali fiz de assim. total? Hã? O T que tava ali, o T de total. O T que eu tenho de total? Porque aqui o total, no caso, como você explicou, ele teria que usar as duas Ah, opções. não, ignora, ali ignora. É falha Ah, tá. de criação do slide. Ignora. Tá, beleza. Era só o T, que era igual o S aqui, ó. Aqui Ah, saiu um sim. T também. Mas é porque eu aproveitei o mesmo slide. Ah, Marta, aqui. Entendeu? Ignora o T ali, ignora. Quando eu tenho a disjunção, eu obrigatoriamente eu tenho a parcial. A participação parcial. Se eu estou fazendo uma disjunção, estou separando. Tá? Não existe uma pessoa cliente, não existe uma pessoa física e jurídica ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Tudo bem? Tudo bem? Hein? Bem, É, bem mais ou Ô, menos. ô, Felipe, eu fiz É, exatamente isso no exercício lá da fotografia. Eu fiquei Excelente. pensando, pô, vou criar 3 entidades diferentes, né? Uma vai ser jurídica, física, e outra vai ser a cliente. A cliente tem os atributos dela. E eu vou criar um relacionamento que vai unir tanto o jurídico quanto o físico e relacionando com o cliente. Pronto. Resolvido o problema. É isso aqui. É exatamente isso aqui. Você leu o material antes, né? Não, nem relei o material. Ó, então, muito bem. Parabéns pelo raciocínio. É exatamente isso aí. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui. Simplificando modelagem. Isso aqui eu já fiz, né? Isso aqui a gente já falou. Agregação, não vou entrar no assunto agora. Não vale a pena. Ah, é esse aqui é do hospital. Deixa eu ver. Como conjunto, pacientes e conjunto médico. O registro de os testes realizados no sistema da cozinha. Ah, tá. Esse aqui é outro só. Bom, pensando nesse caso, como que a gente faz para criar o script que vai fazer isso tudo funcionar? É agora que vem o pulo do gato. Aliás, vocês querem ver o script ou vocês querem ver o desenho lá no o DR desenho e o modelo? script. O desenho e o script. Porque senão eu não vou entender nada. Então tem que desenhar. Vamos desenhar então. é assim que você ensinou. Desenha primeiro, E escreve faz depois. depois. Para engolir todas as minhas palavras. Ah, eu tava com a Agora escova vai aberta fazer aqui. os dois. Agora eu vou fazer os dois. Querendo ou não, vai fazer os dois. Né? Não, Modelo. se não quiser, eu não posso fazer nada. E Só a mandou Fabiana falar ensinar. que ela quer os dois também. Aí ela falou os dois, Ah, pronto. falou. Ah Tá lá, vendo? pronto, já era, tá vendo? Ela Já não falou tenho é mais ordem. escolha também. Já não tenho mais escolha. É conceitual da livraria, tá aqui. Ih, rename o quê? Aí. Agora se preparem para o monte de erro que vai dar, né? Toda. Bora O lá. Java, sendo Java. Java sendo Java. Ah, não tenho como montar aqui. Ah, tem sim, tá aqui, ó. Tem esse careta aqui. Nossa, que diferente. Vamos lá. Vamos primeiro pegar o exercício para a gente lembrar o que era que tinha que ser feito. Sei. Aqui, ó. Para esse cara aqui, né? O que a gente falou que ia fazer depois quando eu viesse com esse assunto? Aqui, ó, este careta aqui, a gente tinha o risquinho dele e eu tinha deixado esse azulzinho aqui, não sei se é azul, verde, sei lá que cor que é isso aqui. Turquesa. É, para mim
Não é. Que era para a gente poder fazer isso aqui quando a gente chegasse nesse assunto da especialização, né? Da generalização e especialização ali. Bom, então vamos pensar exatamente nesse caso aqui. Quando um cliente, no caso, pode ser pessoa física ou jurídica. Se for pessoa jurídica, o identificador deve ser um CNPJ. Como que a gente traz isso aqui para o nosso desenho de banco de dados? Não faça a mínima. Ó, louco. Vai ter que Vamos colocar ele pensar. ali no relacionamento do cliente. Eu tenho que O colocar ele no exercício fala, relacionamento do sim, cliente. porque o exercício fala quando o cliente for CNPJ, você precisa cadastrar o CNPJ. Então, o relacionamento dele parte do cliente. Tá. Então, primeira coisa, eu já vou alterar aqui, ao invés de documento, eu vou colocar aqui o CPF. Certo? Para já garantir que eu estou valendo com a minha especialização. Tem que transformar o documento em relacionamento. Quase. Não é isso. É, mas não é. Não é transformar em relacionamento. Transformar no quê? Qual que é a palavrinha-chave agora? É transformar numa especialização, que é justamente esse careta aqui. Tudo bem? Onde o Mas CPF, o cliente é a sua entidade. cliente de entidade. Ele vai criar outras duas que são CPF e CNPJ. Dentro da especialização. Isso. Exatamente. Tá? Aí, o que acontece? Ó, então, quer que dá um zoom aqui? Vamos ver se fica melhor aqui. Deixa eu dar todo mundo. Aí, assim, ficou melhor? Ótimo. Beleza. Então, o que acontece aqui? Eu tirei o CPF daqui, tá? Por quê? O CPF é atributo de quem? Do cliente. Cliente. Vou repetir. Pessoa física. Ah, bom. O CPF é atributo de quem? Pessoa Cliente, física. pessoa física. Da pessoa física, não do cliente. A pessoa física vem de cliente, certo? Certo. Se a pessoa física vender cliente, ele tem uma especialização, onde eu relaciono aqui, e aí eu crio uma entidade aqui, outra entidade aqui. E tenho relacionado aqui e tenho relacionado aqui. Nessa entidade aqui, eu vou chamar de CPF? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Física. cliente, eu vou. Não sei se vai ficar bom o nome, tá? Cliente físico. Estranho até falar isso. Vou colocar Ficou meio cliente estranho, física, né? E vou colocar cliente Jurídico. jurídica. Tá? Eu sou bem original para nomes, tá? Então, assim, não me pergunte, cliente PF, cliente PJ, gostei. Pronto, resolvido o problema. Tá vendo? Cliente prato feito. Alguém tem que Dezena. botar ordem na bagunça. Cliente PJ. Beleza. Olha só. Então, agora eu tenho uma especialização de que tipo? Hã? De qual tipo eu tenho a especialização aqui? Parcial. É o outro nome que eu quero. Eu tenho uma. Começa com D. Disjunção. Disjunção. Muito Disjunção. bem, muito bem. Disjunção. Então, eu tenho uma A Carla especialização. respondeu aí, ó. Exatamente. Eu tenho uma especialização do tipo de disjunção. De qual tipo? Total ou parcial? Parcial. Parcial. Muito bem, porque ele é ou cliente PF ou cliente PJ. Certo? Certo. Até Então, porque não tem como aqui. ser os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Então, um atributo, aliás, não precisa nem ser chave, porque eu já tenho uma chave aqui, ó. Eu posso trazer como um simples atributo o meu CPF para identificar o meu cliente PF. E eu posso, aqui sim eu trago como chave, porque eu pedi no exercício, falando que o CNPJ
ele é um atributo-chave da pessoa jurídica. Tá vendo? Nem doeu tanto assim, ó. Foi tranquilo. Tá, Entenderam a o ideia? desenho tá fácil. O desenho sempre é mais fácil. Até aqui eu não sei como representar aqui, ó. A especialização é uma disjunção parcial. Ah, não. Aqui ele vai fazer a disjunção. Então não é isso que eu quero, não. É isso aqui. Sai aqui. Ah, eu já podia ter feito aqui, hein? Que burro. Aqui, ó. Especialização. Mas tudo bem. Desenhamos na mão, tá tudo certo, não tem segredo. Tudo bem aqui? Tudo bem. Especialização. O relacionamento do tipo especialização não tem atributos. Nunca vai ter atributos, diferente de um relacionamento, tá bom? Um relacionamento pode ter atributos. A especialização, nunca. Só a entidade que deriva dela. Agora, só, isso é talvez uma viagem minha. Tá? No caso aí, a livraria, de repente ela pergunta, tá, senhor Felipe, o senhor, qual que é o seu trabalho, né? Sim. Aí, tipo, aqui no cliente, continuando no cliente, ele poderia colocar, tipo, eu sou professor, sou aluno, isso, aquilo outro, então, tipo, criar essas subjunções. Poderia, mas pensa bem. Qual é a função que um professor e um aluno têm dentro de uma livraria? Cliente. Cliente. O que Hum, não ele faz fora interessa. da livraria. Não é Está do seu fora do seu domínio. domínio. Não, mas só para, vamos colocar assim, só tipo, Se para efeito de precisar. cadastro, tipo, para Aí você trabalha recomendações. como atributo. Aí você trabalha o atributo Exatamente, Fabiano. profissão. Tipo, essa parada de desconto. Eu quero, tipo, eu coloco a sua profissão aqui para, tipo, olha, professor, o Felipe, olha, para você, tá? Você colocou aqui no seu cadastro que é da área de TI. A gente está com promoção nesses livros aqui, entendeu? Uhum. Tipo, entraria como uma subjunção? Não. Entraria como profissão Ah, tá. Então Entraria ele como entraria como atributo um atributo. profissão de do cliente. cliente. Tá. De Então ele. cliente? Empresa tem Sim. profissão? Não. Não. Do cliente PF. Prato feito. Né? Eu tenho o Ah. atributo daqui, ó. Aí eu relaciono aqui e aqui eu trabalho como profissão. Vou até deixar É. assim, gostei da ideia. O atributo, entende assim, ó, o cargo que a pessoa tem, o cargo, a profissão que ela tem, dentro da livraria, esquece desconto. O que vai mudar para o banco de dados da livraria? Nada. Então é fora do domínio do banco de dados da livraria. Você não precisa especializar. Por quê? O que vai diferir o cara estar cadastrado em entidade de professor dentro do banco de dados da livraria? Aí ele muda de profissão. Você vai ter que transferir ele de entidade? Entendeu a ideia? Entendi, sim. Por isso que você Mas, trabalha como atributo. O que mas não acho fizer que você parte do entendeu domínio. a minha Entendi, questão, né? entendi. Sem dúvida nenhuma. Entendi. Mas aí o que você vai fazer? A nível de aplicação, você faz uma condição onde, dependendo da profissão informada, ele recebe um desconto na compra ou em algum livro. Né? Farmácia faz isso, né? Farmácia pega o CPF da gente para dar desconto. Né? Já viram isso? Né? Ou Aí, também, tipo, aí quando a gente faz aniversário, né? Todo mundo manda aqueles e-mail marketing. No seu aniversário você tem não sei o que de desconto. cá Tem entre isso. nós é um saco, né? Mas sim, é mais ou menos essa a ideia. Mas aí você está trabalhando com atributos do banco de dados para outras funcionalidades. Dentro da livraria, dentro do banco de dados da livraria, dentro do sistema da livraria, que diferença vai fazer eu transformar, especializar a entidade de cliente baseado na profissão aliás, cliente PF na profissão dele? Eu só Uhum. estou complicando meu banco de dados, não estou fazendo, assim, em relação à utilização, à integridade dos dados, nenhuma. A nível E de se o aplicação, pensando no cliente, desconto, pensando numa pessoa promoção, uma jurídica, coisa for assim. uma escola? Ela que teria que ter mais desconto ainda, né? Beleza. Se for um cliente PJ do ramo de atividade
E aí, empresa tem Ramo. ramo. Pronto. Aí, de acordo com o PJ, o ramo de atividade dela pode ter desconto. Entendi. Agora, a escola tem professor, não é? Tem. Faz sentido eu criar um relacionamento entre cliente PF e cliente PJ? Não. Não. Porque dentro da livraria não tem a menor importância. Se Até porque que se o professor comprar, ele vai ser uma cliente pessoa física. Se a escola comprar, vai ser a pessoa jurídica. Não importa. Só importa quem comprou. Exato. Para a livraria, o que importa é quem está comprando. A O cara livraria só se importa se está vendendo ou não. Exatamente, exatamente. Entendeu? Sai do âmbito da ideia da livraria. Agora, se fosse um sistema escolar, aí a conversa mudou. Entendeu? A conversa mudou. Pronto, tá feito. E na prática? Vocês não queriam desenho? O desenho tá aí. Agora os clipes vocês podem fazer. Oxi, mano, nem sei como começa. Vamos ver como é que ele Engraçadinho. gera aqui de curiosidade? Deixa eu ver aqui. O que vai acontecer com essa. Virgem! Olha lá, ó. Gostei. O que acontece aqui, ó? Por curiosidade, onde seria cadastrado o desconto? Na venda, Fabiano. Aqui, ó. No relacionamento entre livraria e cliente, que seria aqui, ó, seria a parte de venda, né? O cliente compra livro, o desconto entraria aqui. Não no valor do livro, no valor total, que seria um atributo calculado baseado pela quantidade de livros e o valor de cada livro. E Peraí, aí ele você entra tem no um desconto. meio? Ele entra o Ah, desconto não. é na venda. Ele entra aqui, ó. Ah, cliente livraria, tá, entendi. Isso, seria a venda, né? Que a gente tinha Sim, feito lá no desenho inicial. sim. Tá? Então, ele entra aqui. O desconto é aplicado na venda. Se eu jogar o desconto no livro, o que vai acontecer? Vai para Todos os livros vão entrar em todos desconto. os clientes. Se eu jogar o desconto no cliente, Vai para Só todos. aquele que vai para vai todos para também. todos. Então, por isso que é no relacionamento. Porque Entendi, no entendi. relacionamento vai para aquele cliente em específico. Para aquela Vai para profissão aquela venda específica. específica. Assim, para venda Venda específica. específica. Tá? O desconto é da venda, não é do cliente, não é do professor. O desconto não está no professor, está na venda. Sim. Está no resultado do relacionamento. Olha que bonito que eu vou falar agora. Está no resultado do relacionamento entre livraria e cliente. Ó, que lindo. Dá para até tatuar isso aí. Olha, se eu conseguir um emprego e ganhar 10 mil, eu tatuo isso nas minhas costas. Na testa. Vamos lá. Não, na testa é sou ladrão e vacilão. Oh, Qual vai ser a decisão agora? Fala, Bruno. Pode falar. Sem querer? Tá digitando. Tá digitando? É que para mim não aparece. Só Não, pra mim aparece também não, letrinha. só tô chutando. Ah, tá. Bom, qual vai ser, então, a decisão que nós vamos tomar agora de acordo com a nossa especialização para gerar o modelo relacional? Como que você quer trabalhar com a interação da tabela? Uma tabela para cada entidade, uma única tabela para toda a hierarquia, ou uma tabela para as entidades especializadas? E que carambas isso quer dizer? eu acho que uma Uma tabela tabela para para cada especialização, para cada entidade especialização. vai criar várias tabelas. Sim, Uma única tabela vai ficar um. para as Não sei. especializações. Uma única tabela vai gerar um negócio que eu odeio, que eu já cansei de falar para vocês. Não é os Ah, Homem-Aranha se apontando, não, né? Ah, menos mal. ah, É o É autorrelacionamento, né? autorrelacionamento. Não, vamos. Essa opção não tem. Vamos. A última só vai criar a tabela para as duas coisas que especializações. estão especializadas. Então é a primeira. Uma tabela para cada entidade? É, porque assim vai criar todas as tabelas. Tá bom, vamos ver o que vai acontecer.
Ô, Felipe, você ainda vai entrar mais a fundo no negócio de especialização? Depende o quanto mais a fundo você quer. Fundo do poço. Fundo do poço. Literalmente. Não tem muito mais o que afundar nesse conceito, tá? Mas, se você. O que mais? Pode perguntar. Se você tiver dúvida, eu dou um jeito. Faz o seguinte, eu vou ler o material. Hoje é quarta-feira, né? Já é quarto. Eu vou ler o material. Se tiver alguma dúvida, eu trago quinta. Tá. Quinta mais conhecido como amanhã. Isso aí, né? Quintou. Ó, olha o que ele fez aqui, ó. Se pá, a gente achou um bug aqui. Nós selecionamos aquela opção, né, onde ele ia criar uma entidade para cada especialização e foi exatamente o que ele fez aqui, ó. Uma tabela para cada entidade e foi certinho. Tá, mas cadê todas as outras ligações, né, que sumiu Bugou, tudo? é Java. É Java, exatamente, tá dando o padrão do Java do trabalho, né? Mas, o que que acontece? Como que eu falo que esses caras são especialistas desse? Hum. ID? Aonde? No cliente No cliente. PF e no cliente PJ? O cliente já tem. Não, no cliente PF PJ? O Pessoa cliente física, pessoa jurídica. PFPJ. De que tipo? Foreign key Da onde? de cliente. Isso. Era isso que Meu eu Deus, queria que ouvir. sequência de pergunta. Que é isso? Era Eu já isso que tava eu entrando em queria. surto aqui, que eu achei que eu não conseguia Era responder. para testar, para ver se vocês estão prestando atenção Tô mesmo. na torcida aí. Vai lá, continua. Hora Ó, certa. o que que acontece? Não tá errado aqui o que ele fez, tá? Tá só bagunçado porque sumiu todos os relacionamentos. Por isso que eu falei que se para, nós achamos um bug aqui. Mas, como é que eu falo que cliente PJ e cliente PF veio de cliente? Eu coloco o ID aqui. Falando o quê? Chave estrangeira. Uma chave estrangeira de cliente. Cliente. Entendi. Onde ele é do tipo inteiro. Aqui em cheque não vou precisar. Uma chave estrangeira Foreign da key, cliente. cliente. Ó, olha quem apareceu! Ué, e o resto? Não quer Então, aparecer? Só pois essa. é. Não tenta entender, tá? Aí, Juntou. agora sim eu estou falando, ó. Agora eu estou falando que o cliente ID é uma chave estrangeira que vem da entidade cliente, onde eu estou falando para ele que justamente agora eu estou falando da especialização, que cliente PJ é um cliente do tipo PJ. E aqui, já pôs aqui, ó, o CNPJ, apenas pusemos o atributo lá como chave, ele já trouxe como primary key. Então, a chave do cliente PJ é o CNPJ. Pronto, resolvi o problema que estava faltando no meu exercício. Ok. Tudo bem? Sim. E na prática? E na prática? Era aí que eu queria chegar. E na prática? Como é que a gente faz isso? Como é que vai doer os meus dedos dessa vez? Vamos ver o que vai acontecer se ele gerar isso aqui? Ele gerou bosta. Eu desculpa. Deixa pra lá. A gente vai acostumando. De vez em quando rola uns palavrão, mas é na emoção só. Eu. Não é pra xingar ninguém. Na emoção. Não é pra xingar ninguém, não. Só o banco de dados. Só o banco de dados. É só essa Eu porcaria desse gosto. BR modelo. É que vocês não viram eu Bosta. criando o meu até as 3, 4 horas da manhã. Como é que tava maravilhoso me escutar. Eu imagino. Ó, vamos lá. Eu tenho, então, meu banco de dados. Livraria. Onde eu tenho minhas tabelas aqui. E eu só tenho livro, cliente e editora inseridos aqui. Só que agora eu vou precisar mudar a minha tabela, né? Já que a gente criou a especialização, eu vou precisar mudar a minha tabela. Eu não vou perder tempo aqui mostrando como a gente faz para alterar uma tabela com o jogo andando. E dá muito trabalho, não vai valer a pena, tá? Então, o que nós vamos fazer? Não por vocês, pelo tempo que a gente vai levar para fazer. Então, delete from cliente.
E nossa, peraí, meu teclado tá acabando mesmo a bateria. Deixa eu pôr pra carregar aqui, peraí. E volta o cão arrependido pra cá. Poucos têm essa referência, hein? Eu tenho. Volto como arrependido, um cabo USB entre as pernas. Tipo, editor. Não, editor não precisa. Livro também não. Só do cliente mesmo. Então, eu vou remover Chaves todo com mundo de teclado cliente. mecânico Olha eu o chegando com nosso, magnético. olha o nosso pai aqui. Olha que lindo, ó. Você está prestes a fazer uma Felipe. coisa que não deve. Que Oi. apareceu uma contagem de 10 vermelho. Ah, é um timer. Ó, Ai, que susto. Eu achei que ele ia deletar tudo em 10 segundos. autodestruição. Na minha cabeça, o Vai final do explodir o mundo vai ser PC. assim. O final do mundo vai ser assim, vai aparecer um timer assim no céu. Do nada, né? Ó, então vamos executar aqui, lembrando que ele está fazendo aquela perguntinha de ouro, né? Onde eu limpei a minha Ai, que tabela tristeza. Elite. delete. O que eu Eu fiz? queria saber como é que Nossa senhora, altera, o mas que eu eu vou ter fiz que aqui? refazer a tabela inteira, então é bom que eu já vejo assim. Vai ter que fazer a tabela inteira. Rapaz do céu, peraí que eu fiz uma caca enorme agora. Vamos começar Deletou, de foi novo. tudo. Deletei foi tudo, peraí. O Tá timer vendo, tava José? avisando. Deixa o dever pra cima da hora, José, porque aí você não vai precisar refazer. Tá vendo? Eu não deixei pra em cima da hora, é que meu PC foi pro saco. Não é isso que eu tô falando, é que, tipo assim, se você demorar pra fazer, ele vai ensinar coisas novas mais fáceis, entendeu? É, Aí eu a quero gente ainda otimiza. descobrir se eu fiz aquele bagulho certo lá de relacionar os dois. Depende do ponto de vista. É porque depois tem mais coisa pra digitar. Cadê aqui os painéis? Meu Deus do céu, o que que eu fiz aqui? Nossa senhora, Não o The sei. Beaver desistiu Aqui, dele. aqui e aqui. Olha só! Tudo bem? E aqui, restore. Ah, glória! Vamos lá! Então, o que que eu fiz aqui? Só para garantir mesmo, select asterisco from cliente. O que eu fiz aqui? Eu sumi com tudo que tinha de cliente. Search não precisa, pode ficar para baixo. Beleza? Minha tabela de cliente está limpo. Drop database. Foi quase. Na verdade, eu drop the beaver aqui, né? Porque eu sumi com todos os painéis deles aqui. Mas, vamos lá. Então, o que que eu tenho que fazer? O que que a gente mudou daqui para cá? Primeira coisa, nós removemos o Documento. atributo documento. Certo? Certo. Só. Então, eu preciso fazer um alter table. Vamos ver se vocês estão com a cabeça boa. Como é que eu faço a alteração de uma tabela? Ai, a gente fez isso ontem. Exatamente. Antes de ontem. Antes de ontem. Faz 2 dias. Vai. Tá, escolhe a tabela. Qual tabela que vai alterar? No caso do cliente. Cliente. Isso, alter table cliente. Hum. Agora eu deixo com o Roberto e com o José. Nossa, jogou a batata quente assim? Alter table O que que eu quero cliente, fazer? drop documento. Não, mas não tem que colocar o foreign key? Não. Não, é direto. Vai direto, mano, mais fácil. Drop documento? Não, Eu acho não, alter table, add constraint, né? Que você vai adicionar. Mas por que vai adicionar se vai tirar? Não, Você vai mas tirar, não precisa adicionar. Não, mas ele não. É que ele mudou. Não, Ele tá tentando certo. tirar o documento para ele fazer as outras duas. Quero Alter tirar table delete documento. constraint. Nossa, Alter table o quê? Drop documento. drop. É aqui que eu tô com a From na table. cola. Peraí, deixa eu ver. Alter Cadê? table, Eu tô tentando cliente, achar o drop código. cliente. Drop cliente. Tá faltando só uma palavrinha aqui. Ai, caceta. Bota now, agora. Cadê? Drop. Decadência, tá faltando. O que que é documento? Ele é uma Fabiane. chave primária. Fabiane, É Não. uma constraint. Ajuda aí. Constraint. O que que é o documento para a tabela? Uma tabela. Uma coluna. Não, Uma coluna. Uma column. Drop em column. Drop Documento column. Column documento, isso aí. Ué. Oxi. Depende.
Ele sabia que ia dar errado e esperou mesmo isso acontecer. Objeto, Mas eu quero que vocês leiam o erro. Lê o erro. Eu vou até dar um zoom aqui para ler o O erro. objeto, cliente, depende do. Ah, tá, da porque ele é coluna uma documento. primary key. Então usa Verdade. outra coluna como primary key, define ela e depois dropa o documento. Alter table Não, e mas- tira como primary key. E você Mas você deleta. já definiu que ela é uma coluna, uma primária. Nossa, mas agora ficou. Tá. Ó, o objeto, o que, cliente, lá, é dependente da coluna documento. E aí? Ele tá como um unique, eu acho, se não me engano. Isso! Então tem que tirar ele de unique. Como? Alter table. Tá alterando Eu não ele? sei, hein? Não, então, mas o problema é que não tem como. É alterando, é? Claro, claro, tem. É alterando. É Alterando. alterando no sentido de tirar É de esta, unique. esta restrição. Ó a palavrinha mágica. Tirando a restrição Como dele. que tira a restrição? Assim, Putz, ó. eu fiz isso há 2 anos atrás. Alter Nossa. table, É o vídeo do. drop constraint. Qual que é o nome da constraint? Unique. Essa geringonça toda aqui, ó. Essa aí? Aí adivinhar sim, Felipe. Só me eu dava mais umas removo- 3 horas que eu ia saber. Ah, Eu removo a restrição e aí sim eu posso remover o campo. Então primeiro tem que dar erro pra você achar qual que é o nome. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? ainda. Caindo. Muito bem. Como é que a gente vai aprender a mexer com banco de dados? Errando. Dropando tudo. Caindo. Caindo. Ó. Mas Pronto. cadê a rodinha? Ah, não, o Tá documento tá ainda. aqui. Atualizei. Pera aí. Pera aí, é verdade, tá aqui. Hein? Olha lá, agora sim. Peraí, conversa Agora texto. foi. Agora tá bonitinho aqui, ó. Agora tá lá, ó. Só da Ó, só o Fabiane. nome e o ID. Sobrou pra coitada de novo. Entenderam a ideia, gente? Sempre, lembra que eu falei que quando a gente está criando o banco de dados, quando a gente está fazendo isso aqui, né? Quando a gente começou a falar lá do banco de dados, que a gente modelou, lá, a gente definiu que o campo, cadê? Cliente, ele é do tipo, o campo cliente. O campo documento da minha tabela cliente, ela tinha este cara aqui, ó. O que é este cara unique? Unique é uma regra de restrição. É uma constraint do banco de dados. Se ele é uma constraint, o banco de dados, o SGBD, mais conhecido como Sistema Gerenciador de Banco de Dados, não deixa eu fazer qualquer coisa com aquela coluna, já que ela tem restrições. Entenderam? Mesmo Como você fica? usando Androp de database? Não, mas aí você está Aí- puxando o tapete da galera toda, né? Aí é outra situação. Aí você está indo na raiz da árvore. Não, passando é a pra mesma frente. coisa, é a mesma coisa de é a mesma coisa de seu amigo tá em cima da árvore e você fala, nossa, se eu cortar a árvore, será que ele cai? Ou É põe a fogo mesma embaixo coisa pra do ver se seu ele amigo queima tá em também. cima Essa da é a árvore ideia. cortando o lado contrário dele. Exatamente. Sentado na ponta do galho para cortar a árvore. Ai, Entendeu? tá Aí é outra vendo? situação. É. Aí não tem Entenderam a constraint ideia? que resolva, filho. Não tem constraint que resolva. Assim como a foreign key, a primary key, o unique, o identity, são constraints do banco. São restrições. Se eles têm restrições, você tem que operar eles da maneira correta. Tá? Então, primeiro Então- você remove a constraint para depois Não, fazer. vamos lá na ordem. Primeiro você tenta remover pra você pegar o nome da constraint. É. Senão, quem vai adivinhar esse Não. nome aí? Não, você consegue. Aqui, ó. Quando eu tenho... Deixa eu ver se na editora tem algum... A editora tem. Tem Tem? o gerente e tem Aí. o ID dela. O gerente na editora. Então, mas cadê as constraints aqui? Check constraints, não, unique key. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, Tá vendo? Você já consegue ver. Tem um select que você faz do banco de dados, que não lembro qual que é agora, que ele te mostra quais as constraints que tem naquela tabela, tá? uhum. Não lembro qual que é agora, mas o chat GPT, como o pessoal fala, tá aí para ajudar a gente nesse sentido. Beleza? Então eu removi a restrição que tinha daquela coluna, removi a coluna, que era realmente o que eu queria, e agora eu tenho que fazer o quê?
Agora você tem que criar o cliente PJ e cliente PF. AB no Chester, vai. Quero saber como é que faz. Só eu estou Cliente escrevendo table, aqui. Create table. cliente PF. Vou pôr junto que eu não gosto do underline, tá? Você já Tá sabe. feito. O Deu que eu tenho que branco. falar agora? Colchete. Não, colchete. Eu esqueci o nome. Parênteses. Parênteses, E dentro do parênteses, o que vai? vai ter a foreign key, que é o ID do cliente. Já vai chegando com a foreign key assim Já vamos de mesmo? foreign key primeiro. Então tá bom. Então, como é que eu faço? Cliente ID. Ah, não, tem que ver se não tem nenhum com o mesmo nome, né? Hã? Tem que ver se não vai repetir o nome. Não, primeira coisa, tem que criar o campo que vai ser Então. a foreign key, né? Cliente, int, not null, Beleza. vírgula. O Quais outro é eram os outros? CPF. 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 Aqui a gente já chegou aqui a conclusão que é um varchar de 14. Exato. Not null também. Unique. Na Unique? Unique. Tem. Ó, aí Aí sim. agora vem a parte mais legal de todas. Deixa eu abrir meu Discord aqui, porque eu tenho essa parte no meu Discord. Qual parte? A de definir o foreign key. Ah, Não, mas aí você não precisa adicionar aqui o CNPJ também? Constraint. Constraint. o CNPJ? Não, tô É? falando do PF por enquanto. Ah, tá. FK Constraint, cliente. FK cliente, ID. underline? Ou assim direto? Underline, né? Sim, underline, Aí, vai. aí vai foreign key. Foreign key. Cliente. Reference. Cliente ID. References. Opa, errei. Cliente ID. ID. Tá vendo como fica mais fácil? Foreign key cliente ID. Eu sei que é o campo ID da tabela cliente. Pronto, Mas tá eu aqui. acho, eu acho que vai dar um bug porque já tem uma que tem nome cliente. Já tem uma que tem o nome cliente. Sim, lista livros. Lista livros. Lista livros. FK cliente ID. Vai dar ruim. Aí terei que alterar o nome. Cliente ID, ID. Opa, cliente PF. Mas Cliente aqui PF. É o nome. É o Sim, nome. mas você tem que mudar, acho que também aqui no Foreign Key, O, não cli- é? o cliente ali em cima. Eu acho que bota cliente PF. Prato feito. É, aqui ó, no int, né? No int, para não dar. Ali no Aqui? int antes da referência. Para não dar conflito. Mesmo se tiver certo, vamos evitar que eu não quero ver aquela mensagem de novo. Aonde? Não, fala Aí aonde. e Nesse ali antes de aqui, Isso. referência. cliente ID, e aqui antes de Não, pode referência, ser PF. aqui tá. Não, Pode ser ID também, não precisa. PF, Não, aqui eu PF. estou referenciando o ID do Sim, cliente. sim, 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 sim. Então aqui tem que ser cliente ID mesmo. Por boas práticas. Se eu quisesse colocar aí bolinha rosa com brilho amarelo, eu poderia, não tem problema nenhum. Tá? Mas lembrando que a Sim, gente tem que entender, bater o olho e entender o que está falando naquele campo ali. Não, mas, sim. Minha mas aqui tela tá você não tá piscando para vocês referenciando? também ou é só a Tá, minha? tá. Não, Oxe, tá piscando pra mim não. Pra mim Não, pra mim para também mim piscou. não. tá dando Ué, Pra mim Roberto. tá aparecendo a sua tela tá com uma borda amarela. A minha A borda também. amarela, sim. Eu Hoje eu acho, posso parece é como descontinuar. se você estivesse não compartilhando, mas se você estivesse gravando a tela. É. Ele tá gravando hoje. Só não Não contou pra tô, nós. não tô, juro que eu não tô. Inclusive, meu mouse acabou de sumir da tela. Ele desistiu de você. Descarregou. Cortou. Calma aí, gente. Segura Isso é aí. culpa de Nossa, eu tô jogar World of Warcraft. arrependida. Temos um problema técnico Ih, onde precisamos achar o meu mouse. Deixa eu Eu vi ele explorar aí. passando. Então, aqui nessa tela tá lindo, ó, eu tô conseguindo ver ele direitinho. Mas lá onde eu É que ele é preciso ver o tímido. outro tela. ele tá com vergonha. Rapaz, o que que aconteceu aqui?
tô com medo de clicar nas coisas e eu vou fazer mais uma. Ô, É o Roberto, o que seguinte, é isso que você clica, mandou? não clica, desconecta e conecta de novo. Aí, agora eu tirei a tela, certo? Certo. É, E continua com a borda na outra tela. O que eu Tá a fiz? borda roxinha agora. é, E não sei que cor que é. uma borda roxa. Saiu a borda. Ah, não, é a borda de quando ele fala, tá certo. Ah, não, quando eu falo, aparece na câmera o que eu tô Ah, falando, sim, né? sim, sim, sim. É. Mas eu quero saber o que eu fiz agora que meu mouse. Gente, meu mouse sumiu, tô falando sério. Peraí, como é que é? É Ctrl Windows Alt B, aquele de resetar o driver de vídeo? Ctrl Com Windows Alt B. Windows Alt B. Eu usei ele bastante. Fim de semana inteiro. Na real, eu achava que era Ctrl Shift Windows B, né? Então, é Windows Ctrl Shift Windows Ah, é só confirmar B. aqui. Ctrl Shift Windows B. É Ctrl Shift, né? É. Mas o meu mouse continua não voltando. Então, não sei o que aconteceu. Eu acho que é o drive do mouse. Ô, Felipe, eu posso fazer isso de boa, não vai dar problema não. Uhum. Eu sempre tive a curiosidade de fazer isso, posso? Pode fazer, vai dar uma piscada na tela só, mas volta. É só isso Fechou. que faz. Como Não é que muda é? nada. Ctrl. Ctrl Shift O que a Fabiana tá falando mal de Windows mim aí? B de bola. Nossa, que Eu não fiz doideira. nada. Os papéis estão se invertendo. A Fabiana tá falando mal de mim agora. É, tá vendo? Vê se vai voltar a tela para vocês aí. Vamos Voltou. sem. Voltou, só a bordinha amarela Voltou. continua. Não, a bordinha eu não sei o que é. Depois eu vou reiniciar a máquina e resolvo. Voltamos aqui para o Debiver, então. Voltou seu mouse. Aqui ele nunca deixou de existir. É nas outras telas que ele não existe mais. É, executa pra nós ver. Executa esse trem para ver o que vai acontecer. Eu quero ver o caos. Erro. A Vai. syntax cliente ID. Eu falei. Calma, mas entende o que está acontecendo. Ó, ele está Incorreto falando aqui, ó. syntax. Sintaxe Sim. incorreta, próximo de cliente ID. Foreign key, cliente ID. Na linha 3. Na A linha linha 3 é da 3. constraint. É a linha que está marcada Não é a ali. referência? Ah, Referência. falta o colchete. Não, a Não é referência tem que ser colchete, cliente. é parênteses. Sei lá o nome desse negócio, esqueci. Não. É, precisa. Cola aqui, ó. Parênteses. Cola aqui, ó. Ah, sim, tem que ter O o parênteses. parênteses. Entre os parentes. Entre os No parentes. parente. Cliente ID no foreign key. O professor fez isso de pirraça, tá? Jamais. Eu sabia que ele ia fazer isso só pra aparecer a mensagem. Ué, a gente só Só sabe porque que eu não pode esqueço o enfiar nome o desse dedo na negócio. tomada enfiando. Vai. Bom, será que criou cliente PF? Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos dar uma atualizada nas Atualiza. tabelas aqui. Ó quem apareceu aqui, ó. Olha que maravilha. Bom, agora ficou muito fácil, né? É, copia, cola e só muda os nomes. Ctrl C, Ctrl V. Só muda os nomes. Aqui é PJ. Aqui é cliente ID, só que aqui não é CPF, aqui é CNPJ. Exato. Só que aqui é maior, né? É maior. Quantos números tem o CNPJ? Números e pontos Caractere... e a Ou mais barra, né? caracteres. 17. É, Falar nisso, me tira uma dúvida aqui, por favor. Quando a gente vai registrar a presença no formulário lá, a gente tem que botar o CPF com ponto ou sem ponto? Ou tanto faz? Tanto faz. Fechou. Mais importante colocar o e-mail que está registrado no portal do que o CPF em si. Quer dizer, mentira. É para pôr o CPF. Não, não. É para pôr o CPF. Mas assim, com ponto, sem ponto, tanto faz. E só complementando, quando que começa a contar as horas? Porque até agora Só no final. Ah, Depois só que no final? concluir, aí no final contabiliza as horas. Né? Ah, tá, beleza. O que está faltando só aqui? Faltando? Qual que é a diferença aqui, ó?
Vou voltar no desenho aqui, ó. O que muda do cliente PJ para o cliente PF? O o ramo, ramo. O ramo e o que mais? é que no cliente PF Olha o também faltou desenho. profissão. Olha o desenho, não tem problema, a gente adiciona depois. Olha no desenho, o que tem no PJ ali? CNPJ é Primary Key. CNPJ e Primary Key. Muito bem. E aí ficou faltando o ramo de atividade, que vai ser um N-Varchar 40. de 40. Note, Pessoa que vai usar 40. Vírgula, Operador de vírgula. usina nuclear. operador de ensino nuclear, pode ser. E aqui depois a gente vai adicionar aqui, né? Então, vamos ver, ó, o alter table, ó. Alter Table, Alter table, ADD. cliente PF, cliente PF ou ADD? Cliente, cliente PF. cliente PF. Cliente ADD, PF. ADD. column, Hum. profissão, N-Varchar de 40. Opa, baixar 40. Not null, né? Not null. Já que vai para dar desconto. Continuo. Ih, rapaz, deu bem de novo, hein? Nossa, tirou até print o negócio. Então, é isso que eu tô falando, tá piscando. Obrigado. Piscou. E tá errado ali. Ó. Sintaxe incorreta perto de coluna. Chave. Na... Os parentes? Não. Parênteses? Não. O Não, peraí. que eu tô fazendo? Tá criando uma coluna. Uma coluna. Eu tô criando uma coluna. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma alteração na estrutura da minha tabela. Sim. Quando eu estou adicionando uma coluna, o coluna é implícito, eu não preciso escrever. Ah, tá. Não preciso de coluna. Não, mas É igual aquele dia, Eu vou segunda-feira que ele fez isso. adicionar, exatamente. É que quando eu coloco só o adicionar, ele já entende que é uma coluna. Se eu quisesse adicionar uma constraint, aí eu Aí falo sim. para ele que eu estou criando uma constraint. É porque o adicionar fica implícito. Mas Mas isso aí vamos do SQL, né? Porque pelo que eu tô vendo Olha aqui os no meu print. código do MariaDB, o column SQL foi. Server. O Sim. column precisa, do MariaDB, o column precisa. É sintaxe do MariaDB, tá? Ah, não, sim. É porque eu aprendi no MySQL. É a mesma coisa. Exato. É o MariaDB derivado do MySQL. É que Exato. é que eu instalei o MariaDB aqui, e aí. Mas aqui tá o column. Mas aí precisa. É a sintaxe que o MariaDB usa do SQL. Da linguagem SQL, tá? Então aqui, ó, agora rodou, alterou, belezinha, né? Vamos ver se ele alterou mesmo. Cadê aqui que era bem do cliente PF, tava faltando uma coluna, né? É. Vê? Falta atualizar. Atualizar. Adicionou profissão, ó. É, bonitinho. Agora rodar de baixo. Agora essa aqui rodar aqui embaixo. Ó, tá Foi. vendo como a gente só erra a primeira? A gente não erra outras. Vamos ver, mentira, a gente erra várias vezes. E aqui está o meu cliente PJ, com o cliente ID, CNPJ e ramo, seguindo o desenho que temos no nosso esquema de banco de dados, tá bom? Tá vendo como nunca é bom confiar num software que faz tudo automático para você? Vocês viram que o modelo relacional dele virou uma nhaca, né? Sim. O desenho tá ok, então segue o desenho, cria você, que é muito mais garantido, tá bom? Poderia aproveitar um tempinho só para explicar aquele bagulho que eu falei? Tipo, Qual na hora de bagulho? se adicionar o endereço ou o telefone, ele exigia os dois? Eu acho que essa coluna não estão pronta, né? A hora que você for o quê? Adicionar o telefone Ah, ou o endereço, como a gente põe aqui, foreign key, tanto o ID, o código da editora. Aí não tá. Foi, eu acho que não chegou a fazer aí. É que eu não tava fizeram? fazendo. Ah, tá. Tanto o código da editora como o
o ID do cliente como foreign key. Aí quando você ia adicionar, ele pediu os dois. Aí o que que eu fiz? Eu ponho uma constraint que quando um era nulo, o outro era not null. Quando um era not null, o outro era nulo. Pra funcionar, né? Tá certo? Ou tinha outro jeito mais fácil? Deixa eu ver como você fez. Mostra aí. Putz, eu perdi tudo, mas eu posso explicar mais ou menos. Como você perdeu tudo? O cachorro comeu também? Não, fui eu que o PC deu pau? Tá. Você lembra como você fez? O código. Lembro. Código, escrita. Botei Eu fé nesse fiz mesmo. primeiro, eu alterei a tabela para null, tanto o foreign key quanto o ID do cliente. Depois eu Calma, fui calma, em. calma, calma. Vou usar a minha tela para você falar. Tá. Aqui. Ó, qual tabela você alterou? Vamos pelo Foi a princípio. endereço, A endereço, tá aqui. sim. Ah, Tanto. Não, é endereço cliente. endereço cliente, tá para baixo. Então, que é relacionamento? É, a de relacionamento, exatamente essa, que não foi feita, eu acho. Ah, nós não fizemos. Foi a Então que eu vamos fiz fazer. sozinho. Então vamos fazer. Essa aqui, né? Deixa É, eu e tirar a um de pouco o zoom telefone aqui. também, eu precisei fazer isso. Que os dois Tá. usam as foreign key. Endereço cliente. Cadê? Aqui. Cliente e É, endereço, né? Essa tabela aqui, certo? certo, a do endereço ali no meio ali, daí vai o código da editora Mas e por que que o. você fez isso? Ah, na tabela endereço. A código da É, na editora que eu tabela não tinha visto. endereço. Beleza. Tá. Então, realmente, o que você fez está certinho. Tá certo? Aqui, se eu estou falando que eles são foreign key, eles vão ser obrigatórios, né? Só que eu tenho que ter a obrigatoriedade de um Ou ou de outro. de outro. Beleza. Como se fez? Aí depois de alterar para null, os dois, eu dei um alter table para tirar o not null. No endereço, né? Isso. Então vamos alterar aqui, já vamos aproveitar aqui, ó. Então, alter table, endereço, remove, remove não. Não. Como que você fez aqui? Deixa eu ver. Putz, deixa eu pegar aqui como é que eu fiz. Eu tenho o Pega, copiado aqui. pega o histórico do GPT aí. É lá ele mesmo. Eu sei. É porque eu ainda falei, ó, o professor falou que pode, eu vou usar. Pode, pode. Não como oráculo, mas pode. Não, sim. Só deixa eu abrir ele aqui. Cara, eu tô ficando zonzo com essa tela piscando. Tá dando uns print bem legal. Hum, só um minuto. Ah, então. Quando você vai pegando aí, eu tô só vendo aqui o Aham. que tá causando esse BO. Ah, Aqui. achou. É, É. alter table, Hum. endereço, É. add column com Não tem como. aí no caso seria o nome, tipo, que é o endereço, vai ser o cliente ID como int, null, e o no caso seria o código editora int null. Anti-D, anti-null, ele vai permitir, né? É, ele vai permitir. E, E o cliente e o código editora como null também, int null. beleza. Aí na segunda Vamos ver. deu um erro, qual que é o erro?
Column Ah, tá com names. Unique. Não tá com Unique. Ó lá. Ele direito, ó. Os nomes das colunas de cada tabela devem ser únicos. Eu estou Ah, repetindo o tá. nome aqui, ó. Cliente D e cliente D. O que eu tenho que fazer então? Alterar. Como é que eu tinha feito isso? Com essa resposta toda cagada. Eu fiz. Alter table, vou dar endereço. Ah, é, eu Drop. dropei a tabela, verdade. Ó. Cliente ID. Código. Editora. Primeiro mapa os campos. Vai Depende ficar da cliente coluna. ID. Então vamos lá. Alter table. Endereço, porque ele para dar um autocomplete ele não faz. Drop constraint, FK, cliente, ID, underline ID, e FK, editora, código. Então, aí eu executo este cara, aí eu executo este Esse cara, aí. executou mesmo. Eu executo este cara e agora eu executo este cara. Nós estamos falando de script. Lembra que são Isso. instruções. Para alterar, não consigo alterar. Tem que derrubar a É. coluna e criar ela de novo. Aí depois veio alter. Eu vou até colar. É, não vai Alter dar pra. table, vai falando. Alter Endereço. table endereço. Adicionar constraint, add constraint. Uhum. FK, que daí é o do cliente, né? Cliente ID. Key. Aí, entre parênteses, cliente ID. Referências, cliente ID. Aí, add constraint. Código editora. Calma. Por partes. Sim. Aí deu erro. Key. Por que key deu erro? Frank. É, Não falei o tipo, né? foreign key. Hum, Foreign key. hum. Aí é Alter table, endereço. Add constraint. FK editora. Código. foreign key. Aqui. Editora. Ah, não, é código editora, né? Código editora. Editora, tirou mais um print. Referências. Editora. Tá parecendo eu printando a aula do professor. Código, Windows Shift S. né? Então, este cara aqui executou. Este cara aqui, Executou? não sei, peraí. Agora acho que vai. Cara, tá muito louco meu computador. Hoje acho que até ele tá cansado hoje. Foi, Beleza, foi, 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 foi foi. Aí bonitinho. agora, alter table, Hum. Alter table, endereço, endereço. Opa. adiciona add constraint, Hum. chk, underline somente, underline uma, underline fk. Ele botou isso aqui. Hum. Vai. Check. É. Aí os parentes. Eu quero saber, você vai me explicar isso aqui depois, vai. Eu explicar, nem eu sei o que que é. Vai, Aí dá vai. o enter aí para descer uns espacinhos que vai precisar de outro parente. Ah, Parente de novo, os hum. parentes. Ixi, Maria. Eu vou fazer atenção. Cliente ID, Cliente underline, ID. né? Não, cliente ID mesmo, tá certo, tá certo. Underline do código aqui. Is not null Is not blue. and código editora is null. Hum, Fecha os parentes, or hum. abre os parentes de novo.
client ID is null and cliente código editora is not null. Cliente, código, editora, is not null. Beleza, vamos Foi ver? isso aí que eu fiz. Como eu fiz, eu não lembro. Era 4 horas da manhã já. Hum, Near? Mir, fecha parênteses. Ah, eu tinha dado esse negócio aí mesmo também. Hum, entendi. Eu fui arrumando depois. Você dava os erros e ia perguntando pra ele como é que arruma isso Tá, também. deixa eu explicar o comando. Isso aqui é assunto que eu não falei. Então, vou te dar um puxão de orelha agora. Pode usar o chat GPT, deve usar o chat GPT, mas entenda o que ele está trazendo para você. É, então, Tá? depois eu perguntei e tava lendo o que ele tava falando, como é que funciona isso aí. E o que é isso aqui, então? É um código para autorizar que só uma das duas chaves seja posta. Tá. O que nós estamos fazendo aqui? Ó? Existe uma outra constraint no banco de dados, tá? Chamado esse check. É É onde ele faz checagem. uma checagem, exatamente. Tá? Então, eu estou restringindo, estou fazendo alteração na tabela endereço, adicionando uma constraint com esse nome, Eu achei o erro, adicionando uma tá? restrição com esse nome, do tipo checagem. Onde, o que ele vai ver? Aqui, né? É aí o erro. O que ele vai ver? Se o campo cliente ID não é nulo e o código editora é nulo. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou inserindo o cliente ID, eu não posso inserir o código editora. Ou, se o cliente ID é nulo e o código de editora é não nulo. Quer dizer, se eu estou inserindo o código de editora, eu não insiro o cliente ID. Se eu estou inserindo o cliente ID, eu não insiro o editor. Exato. Era para consertar isso aí mesmo, porque isso aí tava me incomodando, né, de adicionar os negócios. Pronto. Agora sim, ó. E o erro que estava dando ali, ó, que Era o tinha parênteses. um parênteses aqui a mais, ó. Tá? Era só isso aqui. Mas tá Então a certo gente no tá, caso. executa, aí, ó. Pronto, tá aqui sua resposta, ó. Olha lá, ó. Quando dá isso aqui, o que acontece? Tá certo. Ó, que beleza. Fui. Tá vendo? Mas eu fiz certo. Fez certo. Fez É, que certo. eu Eu queria pesquisei que. para ver por que que tava dando esse erro. Daí ele falou, ó, pode ser que tá pedindo por causa de ser not nulo. Aí É, eu fui perguntando, ele foi respondendo, ó, assim que faz, é assim, por isso, isso e isso. Eu falei, vamos tentar. entendam que eu nunca vou dar resposta para vocês de primeira instância. Nós não estamos mais nessa fase. Eu vou induzir vocês a errarem para vocês entenderem o erro e, obviamente, saber consertar. O erro é nosso amiguinho. Tirou outro print aí. O erro é nosso amiguinho. Eu printei Ele junto. faz parte, ele faz parte do aprendizado. Se eu ficar dando só a resposta certa, Não só aprende. as respostas, ninguém vai aprender nada. Né, Né? Fabiane? Né, Fabiane? Mas nessa aí eu aprendi a fazer essa constraint. É, exatamente, é assim que funciona. Professor, qual a linguagem de programação que está usando? Nós estamos usando a linguagem SQL, tá? A linguagem de banco de dados. Structured Query Language. Todo mundo entendeu o que nós Ó, fizemos e ele aqui? ainda falou, PostgreSQL, SQL, SQL Server e MySQL 8.0 suportam o check constraint. MySQL 5x ou inferior ignora o check. Vai setar a síntese, mas não vai aplicar a lógica. Nesse Exato. caso, seria preciso usar a trigger, ou lógica de aplicação. O que é uma trigger? E é o que você explicou segunda-feira. E o Eu que não é tinha uma entendido trigger? no dia, agora eu entendo. E o que é, então? Me explica. A trigger É, é algo que você vai rodar o código, ele vai ver se é antes ou depois que ele vai executar, e ao invés de, às vezes, ele vai sim. executar a trigger. E o que é trigger? Ih, me lascou mesmo de novo, hein? Até eu lembrar o que é a trigger em si, eu Que, sei o que ela que, faz. que é o nome trigger? É um Nome trigger? gatilho. Ah, é o gatilho. É, É. Onde, o que significa trigger? É um bloco de códigos de execução automática do banco de dados. Que qualquer evento relacionado a ele
é automaticamente executado aquele bloco de códigos. É disparado o gatilho de execução do bloco de códigos. Sim. No caso, se eu fosse fazer isso no MySQL anterior ao 5, eu teria que Ele fazer uma não ia trigger. funcionar. Ele não ia funcionar como check, porque ele não tem suporte a constraint, a restrição check. Ele Sim, tem suporte a triggers. Aí você transformaria isso aqui numa trigger e vida que segue. entendi. Como que ficaria a Agora eu trigger entendi. nesse caso aqui? Putz! Não precisa falar o código. Como ficaria a lógica da trigger? Seria essa parte digitada do meio, no meio da trigger, depois não é do end, como é que é? Do começo lá, do como executar? Porque ali ele vai ter que colocar aquele se não, né? Por causa do. É, Eu esqueci se qual um que. for, o outro não. Aí você usa Você tira esse not null, né? Ou não? Ah, o not null, eu fiz de propósito. O not null, ele ia travar vocês no erro. Hum. Eu Independente do que escapei você está dele. usando. Por que eu estou falando que ele ia travar? Porque aqui eu estou falando que eu vou trabalhar com duas chaves estrangeiras obrigatórias, só que eu não tenho como falar que o mesmo endereço é do cliente e da editora ao mesmo tempo. Sim, Entendeu? Eu isso tá queria me que dando agonia. vocês. Exatamente, eu queria que vocês batessem no erro mesmo. O certo aqui era isso aqui, ó. No, Pronto. Esse é o certo. mas e se a pessoa não quiser pôr o código? Que código? Ah, é verdade. É verdade, tem que Mas, código. pera aí, o nu significa que ele é diferente de zero, Uh-uh. não? Ele permite valores vazios. Ah, tá. E o not Mas, null? Obriga a algum tipo de valor. mas se a pessoa botar o Ah, endereço e não botar nenhum código? Ele não tem um cadastro. Uma das Hum, duas é obrigatória, não as sim. duas. E Não, eu falo assim, só na tabela com os dois nu. então, mas aí você não consegue, coloca isso aqui, ó. Não, sim, sem ter isso. Eu falo assim, do Ah, jeito não, que tá ali em cima. aí ele vai passar. Aí você não programou o banco. Quer Ah, dizer, você tá. programou, mas do jeito que não funciona. Sim, sim. No certo seria fazer isso, depois fazer essa constraint. Ixi, Tá, exatamente. entendi. Dúvidas? Piane? Cara, como que eu vou Cadê a pegar a lista de Fabiane com as chamada dúvidas agora? agora? Eu tô com uma dúvida que é mais pior que as dela. Ah, deixa eu ver o chat aqui, aproveitar. Já respondi da Sulonita. Fabiane, o professor tem razão. Não sei de qual parte, mas obrigado, tem mesmo. E é uma restrição aquela. É o quê? Ah, o cheque. Aliás, o que a gente estava falando aqui da hora? Trigger. Do trigger. Do Não, a trigger. trigger Ela... não é uma restrição, Fabiana. Ele é uma programação do banco mesmo, no caso da tabela, tá? Ele não é uma restrição. No caso, ele seria, se a gente fosse dar algum nome para ele, seria uma obrigação de execução, tá? Bom, eu vou pegar a lista, mas antes de eu pegar a lista. Todo mundo entendeu aqui o que foi feito, as alterações que nós fizemos, tá? Aqui eu estou falando o que nós fizemos, todo esse bloco de código daqui, o que ele está falando? Eu estou removendo as constraints que eu Constraint. criei, as restrições, eu estou removendo as duas colunas que estavam erradas, que seriam essas duas aqui, tá? Adicionando elas de novo como null. Adicionando elas de novo com a propriedade null, ou seja, que elas podem receber valor nulo, e adicionando novamente as duas chaves, as duas As foreign constraints, keys. né? As foreign keys, exatamente. E aí eu estou obrigando a minha tabela a fazer uma checagem, onde, se o cliente ID não é nulo, a editora tem que ser. Se o cliente ID é nulo, a editora não pode ser. É isso que eu estou falando. Ou um ou outro sempre vai existir. Tudo bem? Tranquilos para aqui, todo mundo? Pra mim tá tranquilo. Eu fiz Tranquilo. isso na raça. Uhum. Gente, eu vou tentar. Eu vou fazer o seguinte. Se eu cair, eu volto.
Eu vou tentar abrir meu WhatsApp para pegar a lista de chamada. Espera aí. Pode Confia ser nos que eu seus, não... 30, nos seus 32 de RAM. Mas eu não. Inclusive, já não é nem o 32 de RAM, é o processamento. Ele Ele tem já tá 32 no... de RAM? Tem. Tem? Vamos lá, até eu tenho. Que isso, gente? É pra jogar. Eu tô com 16 e tô jogando também. Também, tô com Rapaz, é que você não 16. jogou Icarus ainda, viado. Ele puxa 25 de RAM. Tá maluco. Mas meu WoWzinho ainda tá jogando tranquilo no 16. Apesar que eu preciso já aumentar. Tá jogando o quê? WoW. Uou? Porra. Ó, mais um de World of Warcraft aí. Não, eu jogava Assetto Corsa. Ô, eu gosto, hein? Bom demais. É Putz, muito bom. não consegui me adaptar. Ô, sem 32 de RAM, como é que eu vou rodar pra Word? Tá de brincar. Eu também gosto de. O seu deve rodar liso, então, dependendo, né? O Red Redemption. Roda. Roda lindo. É. Nossa, minha O placa meu de vídeo tá. tanca ele tranquilo. É A uma minha delícia de também, jogar. mano. Bem tranquilo, fica lindão. Quero ver Professor, quando lançar o GTA 6. eu Eu tô depois do esperando casamento eu o The pretendo dar Witcher, uma. The Witcher 4. E o professor caiu. Depois Tô do esperando o The casamento Witcher 4. pretendo dar uma atualizada no PC. Só meu processador que é um pouquinho mais fraco, mas não é tanto também não. Viu? Não falei que não ia dar certo, Caiu mesmo. né? E voltou ao normal. Mas eu curto mesmo é o God of War Ragnarok. Da hora. Zerei ele esses dias. Bom demais. Bom demais. Sem spoiler, por favor. Não, ninguém vai contar do Kratos piradão da cabeça. Pronto. Lista de presença está no chat. É, O que eu gostaria que vocês fizessem até amanhã? É Criasse... sempre assim, cara. É sempre assim. Podia ser Sempre assim. dormir? Não. Criar uma procedure para fazer a inserção de um cliente PF e um PJ. Tá, isso no negócio lá da livraria, né? Sim, no script da livraria. Eu Vai não ser vou legal. postar o script hoje, não vou atualizar o script lá. Caraca, cara, para com Pô, isso. manda só pra Não. mim que eu já tinha feito E se tudo. eu já fiz isso? Eu tenho que fazer de novo? Que a Eu já fiz gente isso aqui. inserir o cliente. É, não, é que eu não. Não Eu fez vou ter que. procedure. É, mas eu. É... Não, eu vou ter que fazer a adição dessa. Fez hoje. Código. Sim, Ah, quem vai postar aí mesmo, né? eu não vou. De Eu falo propósito. o vídeo. Então, vídeo para vocês justamente depois fazerem a aula lá. Tá? Mãe, acho que eu não vou subir Acompanhe os o vídeo próximos hoje, não. episódios. É. Deixa eu pegar Ah, aqui. K-Pass. então, amanhã eu posto o script atualizado, tá? Se é que eu não perdi ele, porque fechou tudo aqui, e aí eu voltei, depois só com o Teams. E aí a gente amanhã começa a fazer o exercício da loja de fotografia. Quem já começou, ok? Ah, comecei hoje, o cara fala que vai corrigir amanhã. Não, Brincadeira. não põe Ele vai palavra na minha começar. boca. Eu falei que eu ia começar, não falei que ia corrigir. Ah, tá bom. Justamente para deixar vocês depois fazendo durante o fim de semana, já que as provas passaram e agora vocês têm tempo Roberto, você livre. gravou essa, Roberto? Tá vendo? Gravou. Obrigado. A aula, né? Ah, tá. Obrigado, Roberto. Vou precisar. Bom, vou encerrar. Eu não vou começar o outro assunto, porque não vai dar tempo, obviamente, vou ter que cortar o raciocínio no meio. Mas eu acho que deu bastante coisa para a gente ver. O que nós falamos, o que eu falei para vocês de especialização, a generalização, etc., tá lá no material 2, lá no GitHub. Isso já tá lá, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser rever, tá lá. Dúvidas? Principalmente da galera nova aí que pegou o bonde andando. Coitado deles. Vai dar uma traumatizada, mas é o que eu falei. A gente estraga, mas a gente conserta depois também. Não, eu gostei que eu peguei quando o Felipe tava falando assim, gente, isso aqui é domínio,
isso aqui é o campo, isso é a dupla, sabe? Tudo bonitinho assim. Aí agora, É, eu Agora, cheguei logo filho, na já. segunda-feira traumática, a da Aonde está a normalização. prova lá no estúdio? Prova? Que prova, Nicolas? Eu não sei que prova. Para agendar a prova, você fala? Tem link de presença, Júnior? Tá aqui, ó. Aqui. Mandei aí no chat. A playlist com as aulas que não foram gravadas. Ninguém gravou a Eu aula. espero que ninguém da Ulisses do Mar entra quando eu falo essas coisas, porque senão ele vai pegar no meu pé. Não tem nenhum penetra aí, não, né? Não tem nenhum agente escondido aí, não, no chat, né? será, Pelo filho? tanto de gente, olha, vai ter uns 15 ali que é penetra. Às vezes é com quem mais interage, filho. Pode O ser. que tem eu? Tá gravando de propósito. Não tá Ô, gravando. caraca! Só porque eu moro do lado do Roberto, Cesumar? o Roberto Nossa. perguntou se podia gravar, porque ele, entendeu? Ele que é Ele é da o Ulisses penetra. Duran, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Caraca, Nossa. mano. Não, mas Achava ele que o joga o cara WoW, ele era não tem tempo amigo, pra isso, mano. não. Quê? Você joga o WoW, você não tem tempo pra ser Mano, penetra ao eu mesmo não tempo, tenho não. mais, eu não tenho nem tempo mais pra jogar. Cara, eu não tô jogando mais. É tipo, Eu faz sai tempo que eu do. não jogo também. Nossa, Eu quero jogar meu Poi 2, mas tá difícil, meu PC não colabora. tá vendo? Eu assim, eu tô naquela fase, tipo, cara, eu tô louco pra passar logo o casamento pra poder dar, tipo, respirar e falar, agora eu posso. Ai, Agora eu não posso nada, filho. Você vai ter Não outras funções. pode, não pode. Não, você não Ô, vai Roberto, poder, fi. O Acabou. Lorde vai falar assim, você não Acabou. vai, você não vai. Acabou. Roberto, a gente sai da casa, aí quando sai da casa da mãe, entendeu? A mãe fala, não pode ficar. Aí quando você cria uma casa e tudo com a mulher, a mãe fala, não pode também. E daí, É isso que eu falo, more sozinho. Olha lá, você fala isso ainda porque não é casado. Exatamente. Eu sou casado, tá? Só pra informação. Você é? Sou Então você sabe bem do que nós estamos falando. segundo casamento. eu Puta tô indo merda, pro errou Caraca. duas terceiro, vezes? cara. Eu tô indo Duas. pro terceiro. Terceiro? Ah, vocês são masoquistas. Tchau, gente. Nossa, me Tchau, até quebrou no argumento. amanhã. e você, Felipe, você tá em qual? No primeiro? Eu tô no primeiro e vou ficar nele. Eu já falei que a Não garantia pretende trocar. era do momento. Não tem opção de devolução mais. Já era. Não, mas ó, Você me casar, quis, só que agora assim, você teve. não, É, meu, exatamente. eu vou Quando era novinho, contextualizar. queria. Agora que envelheceu, não quer mais. Não Pera tem aí. Vai ficar dessa, velho, não. é. Pera aí, eu vou contextualizar. O terceiro é assim. Os outros dois, um foi juntado, o outro eu casei no civil e não deu certo. E agora eu vou casar na igreja com tudo direito, entendeu? Agora é o casamento Coitado de se der verdade. errado, hein? Agora Não, vai. não, é Agora Aí como você o vai. desiste e professor casa com um falou. homem. Não, Deus me livre, cara. Eu Tenho que 44 anos, estou no quarto Meu casamento. Meu Deus, tá só aumentando. Rapaz, gente do céu. Eu, eu vou ver se não tem bolsa psicólogo aqui na Universidade do Mar Tô para ajudar precisando. vocês também. Nossa, gente, Terapia em grupo, vamos ver. Vou eu chamar tô os parado. psicólogos. A Gretchen tá infiltrada aí no grupo. A Gretchen tá na turma. Comparado a vocês, eu sou um bebê, Gretchen. gente. Passei Sétimo 16 casamento. anos pagando pensão. Meu Deus. Rapaz do céu. Fez um consórcio. Tá vendo? Se Caraca. tivesse matado alguém, tava solto. então, logo que é pra fundar a Era mais jaca. fácil. Não, logo que é pra botar o pé na jaca. E eu que descobri que a minha filha não era minha filha. Ixi! Ixi, Maria. Foi no Ratinho? Não, mas Foi no deu, ratinho? teve DNA? processo, DNA e os caras eram 4. Eita, Tudo. nós. Eu não sei se eu fico triste por você ou feliz você não ter pagado pensão. Paguei por 5 anos. Mas não continuou o consórcio. Não, mas, pô, foi tenso, cara. Desculpa. Nossa, gente, agora olha, vou dormir depressivo. Mas economizou 9 anos, o outro pagou 16. Pô, Então, aí. se juntar os dois, ó, que turma. Eu tô livre dessa, eu tô livre Essa dessa. parte tá gravando também? Tá. Depois eu. Tá gravando? Depois ele edita. Depois ele eu vou edita. cortar, eu Não, vou não edita cortar. não. Eu vou cortar só esse pedacinho e mandar lá. Falar, gente, tô precisando de uma bolsa diferente pra turma aqui. Tá precisando além de banco de Não, dados, agora- um banco É, de psicólogo aqui. tô precisando de uma bolsa auxílio vida pra turma. Tudo. O que não Todo resolve mundo um se psicólogo, a manifestou cachaça no chat, resolve. cara. É, nossa, mas Não haja me- cachaça nesses casos, hein?
Preciso de bastante, 16 anos? Olha lá, ó, os comentários são sempre os melhores, gente. Quando eu acho que eu tô lascado, conheço mais lascado ainda. Nunca reclame da sua vida, tem gente Tem que passando se coisa pior. benzer, gente. 25 pessoas ouvindo. É isso aí. E assim, nunca reclame da sua vida, tem gente passando por coisa pior. Sim. Rapaz do céu, vou mandar Eu sua sempre história falo, lá pô, de volta para minha terra. A Ambev patrocina aqui. Patrocínio aqui. tô precisando. Rapaz, gente, Alô, tchau pra vocês, que eu Ambev, tô ficando dobra a chateado. produção aí, que a Vou gente Valeu, vou quer. colocar minhas águas com uma coca sem Não, sem açúcar eu não vou agora cortar, e não. vou Não vou cortar dormir. esse final, não, porque ficou interessante. Ficou Uhum. bom demais, final. Não, é sério, eu vou cortar só esse pedacinho e falar assim, ó, gente, o que que virou aula, ó. Bom, pelo menos eu não vou corta participar desse Não, negócio. acontece isso mesmo. Fiquei só para ouvir a história, eu vim para estudar, estou Ficava vendo ouvindo essas isso, é isso aí, é assim Não, a mesmo. gente já Tem estudou, que- já fritou o cérebro. já Agora sobrou, fritou o cérebro, agora tem que... agora sobrou a sequela do cérebro, por isso deve estar saindo isso aí. Por isso Cara, tá- exato, a resenha pode ser. final Vocês deu uma ganharam sal- os novatos, porque além dela teve fofoca. Aí, ó, tá Exato, vendo? antes não Tá tinha. Viu como a aula de banco de dados é muito mais legal que as outras? Aí, ó. Mas, ô, É porque a gente Felipe, tá juntando dados e fazendo fatos. Felipe, agora. Boa. Não, não, esse cara, mano. Agora, só pra finalizar. Qual é o segredo pra durar tanto tempo num único casamento? Cego, surdo e mudo. É assim, ó, pede desculpa. Agora, Exato. pede Desculpa. 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 Pronto, é isso. Você falar, mas A Obediência- última olha lá, palavra é ó, sempre do homem. Obediência, sim, Sim, senhora, senhora. sempre obediente, exatamente. É Não, isso. eu Ah, ó, o fiz. E assim, segredo eu vou contar pra vocês. A última Concordo palavra com sempre é tudo. sua. Sempre é sua a última palavra. Sim, senhora. Sim, não, senhora, acabou. eu nem. Eu não preciso nem noção, nem casei. Hoje eu falei um negócio pra ela de uma situação que do casamento que eu já tinha falado pra ela, ó, faz isso, faz isso. O irmão dela falou pra ela, ah, vamos fazer isso. Eu falei, engraçado, né? Que eu já tinha falado. Ah, tipo, caçou confusão. Caçou confusão. Caçou Mano. confusão já. Me magoou, fiquei chateada. E eu falei, caraca, mas eu já vinha falando essa parada. Ô, Edson, fica quieto aí, Edson. Ó, o Edilson falou. Achei interessante o cara falar sobre o segundo relacionamento bem baixinho, pra esposa não ouvir. É assim que funciona, cara. Aprende. Ai, meu Deus, isso tudo em menos de um mês, hein, gente, de convívio. Olha só o que que aconteceu, hein? É que não viu se as tivesse calas do todo mundo na Discord, mesma piora. cidade. Ai, Jesus. Então tá bom, vai, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Boa Chega da resenha. Amanhã a Boa gente se noite. encontra de novo. Pelo menos os que sobrarem. Não sei o que que Vai ter mais acontecer resenha? amanhã. E amanhã, quem sabe? Amanhã é quinta-feira, amanhã é dia. Quinta-feira pode, né? Uns 10 minutinhos de novo. Pode, pode. Gente, tchau pra vocês. Até amanhã, Tchau. então. Valeu, até Falou, amanhã. falou. Fica com Deus aí. Valeu. Um abençoado relacionamento. Caramba. Isso aí tem que mandar pra Gretchen. Ai, tchau, vai. Meu amigo. Caralho, foi punk, mano, esse final. O final foi ótimo. Manda lá que esse aí eu quero cortar É o drop final. casamento. Tem como dar esse drop na tabela? Eu vou interromper aqui a gravação.